Como orador inscrito, o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia. Senadora Ana Amélia, um prazer muito grande falar no momento que a senhora ocupa a mesa como presidente dessa sessão. Dizer que venho aqui conversar um pouco sobre a reforma política. A reforma política, ela entrou na agenda como algo que é urgente, inexorável, algo que todas as vezes que terminavam as campanhas eleitorais, se clamavam a reforma política, principalmente por se ater à imprensa nos desvios dos efeitos chamado efeito Tiririca, efeito Enéas, principalmente focado em deputados que se elegiam sem a quantidade de votos suficiente para estar entre os mais votados. E aí tem uma questão que me chamou muito a atenção, porque toda a ideia, quando ela é acessada pelo público e ela tende a ser um consenso, ela cria consequências. E hoje a maior consequência que a gente está vendo é que a reforma política, ela se restringiu a alguns itens e, principalmente, fez com que o sistema proporcional eleitoral se tornasse o grande vilão da política nacional. E aí eu queria, só para ilustrar, trazer a palavra do presidente Abraham Lincoln para os americanos, e ele disse uma coisa, senadora Ana Amélia: a razão fria, calculada e desprovida de paixão, deve fornecer a todos a matéria-prima para o nosso futuro sustento e nossa futura defesa. Permitamos que essa matéria-prima, razão, seja moldada em inteligência generalizada, moralidade firme e, especialmente, referência à Constituição e às leis. E o que é que nós estamos vendo? Estamos tentando modificar um processo de sistema proporcional, onde a gente tenta pegar exemplos pelo mundo. Existe sistema eleitoral parecido no mundo? Sim. Iguais? Muito poucos. Existe sistema eleitoral perfeito que não tenha consequências? Não existe. Podemos ver que os americanos já tiveram um presidente que, na somatória individual dos votos, teve menos votos do que o presidente eleito. Devemos mudar o sistema eleitoral todo ano, todas as vezes que temos eleições, a cada 2 anos, devemos fazer uma mudança no sistema? Não. Precisamos fazer pequenos aperfeiçoamentos. Então, o que eu quero ressaltar? É claro que a gente veio de um processo histórico onde a ditadura nos forneceu a oportunidade de, ao tentar a redemocratização, ter apenas 2 partidos. Nós vivíamos num sistema bipartidário, ou tínhamos a Arena ou o MDB. A Constituição de 88, no seu artigo 17, supre essa necessidade de ampliar esse olhar democrático. Ele diz assim: poderão ser criados novos partidos. E a partir de 88, tivemos aí uma enxurrada de partidos. É claro que isso veio cumprir um objetivo maior. Qual era esse objetivo maior? Era ampliar esse leque ideológico da representação dos pensamentos. E nós conseguimos isso com o sistema proporcional? Sim. O sistema proporcional nos possibilitou ampliar a quantidade de partidos. Mas tivemos um efeito colateral. Qual foi o efeito colateral? Tivemos uma quantidade demasiada de partidos que não trazem esse objetivo, que é ter a capacidade de ter representatividade ideológica. E como fazer isso? Como limitar esta quantidade de partidos? Houve um aperfeiçoamento. Em 2005,
o Congresso Nacional tentou criar a cláusula de barreira, que foi negado pelo STF. Ou seja, é possível, mas a gente precisa aperfeiçoar e não acabar o sistema eleitoral. Por isso que a gente precisa ter alguns princípios para que a gente possa criar o que nós podemos chamar de convergência. Precisamos ter um princípio que a democracia e a política são necessidades sociais. Que qualquer sistema eleitoral traz efeitos colaterais, positivos e efeitos negativos. Que para manter a estabilidade da própria democracia, precisamos ensaiar consensos através de ideias hegemônicas, mas que possam ser aperfeiçoadas. Ou seja, precisamos ter responsabilidade ao qualificar as nossas opiniões, porque, como eu disse, toda ideia tem consequência. E por isso que quando nós formos a fazer uma avaliação de um sistema após uma eleição, não podemos olhar simplesmente o fato que cria uma dispersão, que foi a questão dos efeitos Enéa ou efeito Tiririca de eleger pessoas sem voto, e sim buscar que essa cobertura do fato jornalístico se dê através de indicadores. E para isso, eu trouxe, presidente, alguns números de alguns ensaios que a gente fez para fazer um cotejamento, fazer um olhar de forma simultânea, caso o sistema fosse proporcional, se durante essas últimas eleições de 98 para cá, o resultado fosse apurado de maneira majoritária. Para vocês terem uma ideia, o que é que mudariam nas 513 cadeiras da Câmara Federal? Em 98, nós tivemos apenas 31 deputados federais que se elegeram pelo voto da proporcionalidade e não pelo voto majoritário. Ou seja, apenas 31 deputados seriam modificados, né, seriam substituídos se fosse feito a apuração de maneira majoritária. O que seria o majoritário? Pegar os deputados federais mais votados. Ou seja, em 98, apenas 31. Em 2002, apenas 34, no universo de 513. Em 2006, apenas 42. Em 2010, 37. Em 2014, apenas 45. Os percentuais variaram de 6% até 8,77% aqui em 2014. Então, o que a gente percebe que não é um valor significativo. Quando a gente vai olhar por desempenho partidário, a gente percebe que os partidos maiores têm, assim, um maior impacto. Exemplo, o PSDB, em 98, ele teve 99 eleitos, ele teria 104. O nosso partido progressista, em vez de 60 cadeiras em 98, teria 64. E em 2014, permaneceríamos com as mesmas 38 cadeiras que conquistamos em 2014. Quando nós vamos olhar por partido, a diferença se daria nos partidos maiores e nunca acima de 18%. Ou seja, não haverá a modificação desejada se nós não enfrentarmos realmente o problema do sistema eleitoral. E aí quero aqui aproveitar a presença da senadora Ana Amélia. Quando a gente faz o cotejamento, ou a gente olha esses números através dos estados, senadora Ana Amélia, o estado de São Paulo é o estado que teria a maior perda em 2014. Ele perderia 8 deputados dentro
dos 70. Ou seja, não é que perderia. Esses 8 deputados foram eleitos, apenas 8 deputados foram eleitos, sem ter sido os mais votados. No Rio Grande do Sul, dos 31 deputados federais, apenas 3 foram eleitos pelo sistema proporcional. Na Bahia, apenas 1 deputado se elegeu sem ter sido um dos 39 mais votados. Então, senadora, a gente percebe que todos os sistemas têm vantagens e desvantagens. O sistema proporcional, ele cria algumas vantagens. É um sistema mais equilibrado, ele faz com que o governo tenha menos força de impor a sua vontade. Uma questão importantíssima é o aproveitamento dos votos. No sistema proporcional, todos os eleitores têm o seu voto representado no resultado, diferente do sistema majoritário, onde só terá representatividade os que votaram em candidatos que foram vencedores. Existe uma questão importante que ninguém debate. Existe um coeficiente eleitoral que, na base, serve já como uma cláusula de barreira local. Então, senadora, a gente percebe que nós temos vantagens e desvantagens. Mas, em termos de vantagens, o sistema proporcional, ele é ganhador, ele tem mais positividades. Então, o que eu percebo é que, se nós quisermos realmente fazer uma reforma política que tenha densidade e que tenha amplitude, nós precisamos manter a proporcionalidade, mas podemos aperfeiçoar através do quê? Das cláusulas de barreiras, porque a cláusula de barreira permite a diminuição dos partidos, melhora a governança, né, onde hoje fazemos o presidencialismo de coalizão, mas se amanhã tivermos o sistema parlamentarista, também será feito através da coalizão partidária. É melhor porque gera maior representatividade política e aproveita o voto de todos os brasileiros. Todos os brasileiros estão representados ideologicamente no final das eleições. A outra questão que nós precisamos resolver é a questão do financiamento. E aí eu quero pedir a essa casa que faça tramitar a PEC 45, da minha autoria, que criam eleições gerais. Nós precisamos deixar de ter eleições de 2 em 2 anos. Com as eleições gerais, realizadas a cada 4 anos, nós vamos poder ter uma economicidade. Se fala no fundo partidário de 4 bilhões, ou fundo eleitoral de 4 bilhões, 3 bilhões e meio de reais. Se tivermos, presidente Jorge Viana, eleições de 4 em 4 anos, o próprio fundo partidário, que é em torno de 1 bilhão de reais, irá suprir essa necessidade nas eleições gerais. Isso vai criar também uma verticalização do processo de representação ideológica. E, com isso, nós vamos baratear a campanha. Ou seja, manter a proporcionalidade, criar a cláusula de barreiras e fazer eleições gerais gera economicidade e mais força no planejamento do Estado brasileiro. É simples assim, senador. Como dizia o grande Steve Jobs, a simplicidade é a complexidade resolvida. E é por isso que não adianta a gente ficar criando um sem número de leis, se a gente, com uma PEC, uma única lei, se a gente verticalizar as eleições, a gente vai melhorar muito o ambiente político no nosso Brasil. Muito obrigado.